Assim, meu Pai, nos prepara agora para receber Tua palavra. Ela é fiel, verdadeira, que nos ensina, que nos orienta, que nos fortalece e que nos dá, Senhor, cada vez mais força e vigor na nossa caminhada. As lutas estão cada dia mais sendo mais ferrenhas, mas Tu também tem aquele que tem nos guardado e nos protegido a cada dia. Deus, assim prepara o nosso coração, nossa alma para receber essa palavra, e é o Teu servo que vai ministrar. Dá a ele, Senhor, a facilidade, a sabedoria para transmitir de maneira clara, tranquila, para que todos possam ouvir, entender, compreender e aplicar em nossas vidas. Pai bendito, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. É muito bom estar de volta na casa do Senhor e ter a companhia dos amados irmãos. Eu acho que eu e o pastor Esmeraldo passamos o mesmo tempo fora, né? Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Irmãos, em complemento à leitura que foi feita, eu queria que os irmãos só ouvissem duas leituras que eu vou fazer para melhor entender a mensagem que nós vamos falar hoje. Se encontra em 1 de Pedro, capítulo 6, capítulo 5, versículos 6 e 7, e diz assim: humilhai-vos, portanto... Obrigado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí que gravássemos o versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Repita comigo, ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Repita comigo, porque Ele tem... vamos lá, porque Ele tem cuidado de mim. Se isso é verdade, diga amém. Filipenses 4 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. O título do estudo de hoje é Vencendo a Ansiedade, e é baseado numa lição da escola dominical, a lição número 2, do terceiro trimestre de 2008. Quem tem essa lição em casa, levante a mão. Então, vamos estudar de novo, né, pastor Manuel? Irmãos, vencendo a ansiedade, nós vimos aqui, nas 3 leituras que foram feitas, nós vimos aqui uma repreensão contra ser ansioso. Primeiro, a repreensão de Jesus. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso no versículo 25. E no versículo 34 do capítulo 6, ele arremata: portanto, não vos inquieteis ou não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Então, nem pelo dia de amanhã, nem pela nossa vida. E olha que a nossa vida é preciosa, não é isso, pastor Esmeraldo? Vou perguntar, acho que ninguém... Quem aqui quer morrer hoje, irmãos? Se a sua vida é preciosa, diga amém. Mas Jesus está dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí, o apóstolo Pedro ainda diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de você. Aí depois o apóstolo Paulo vem e diz: não ande ansioso por coisa alguma, nem andar ansioso pela vida, nem andar ansioso por coisa alguma. E aí nós vamos ver agora o que a ansiedade é, o que a ansiedade traz, e por que Jesus falou isso, e por que os apóstolos falaram isso. Eu já vou dizer aqui, para que a igreja tivesse saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Então, o Senhor Jesus sabia o que estava dizendo. Os apóstolos Paulo e Pedro
pela revelação do Espírito Santo, sabiam o que estavam dizendo. Isso aqui é um mandamento, isso aqui é um imperativo, ele está dizendo não, não e não. É tipo, não matarás, não roubarás. Os irmãos estão entendendo aqui, ó? Isso é um mandamento. O que acontece quando se quebra um mandamento? O que acontece? Peca. Pecado tem consequência? Tem ou não tem? Então a gente, quando anda ansioso, adoece do espírito, adoece da alma e adoece do corpo, porque simplesmente não obedece o que está na Escritura. E aí nós vamos ver então essa doença maligna, que não é uma doença nova, apesar de ser a doença do século, ela já foi dita por Jesus e pelos apóstolos lá atrás. Eu acho que a ansiedade, ela acompanha o homem desde que ele pisou na terra. Então, irmãos, vamos ver aqui que doença é essa. E aqui eu vou pegar, porque quando se fala de doença, a gente tem que buscar os órgãos de saúde que definem o que é uma doença. Ansiedade é uma doença. Então, o crente que anda ansioso, ele está doente. E se está doente, ele pode estar doente do espírito, ele pode estar doente da mente ou do corpo físico. Qualquer que seja a situação, ele precisa se tratar. Porque essa coisa, ela é perigosa, ela aumenta, ela é ardilosa, silenciosa, maligna e ceifa a vida. E ceifa a vida. Então, o que é ansiedade? É um estado emocional, vejam bem, irmãos, é um estado emocional de inquietude. Olha o que Jesus disse aqui, não vos inquieteis. Quem tá dizendo esse conceito de doença aqui, esse conceito, é a Organização Mundial de Saúde. O que ela está dizendo que é ansiedade? É um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Jesus disse, não andeis ansiosos porque vocês vão adoecer. Aí adoece de graça, né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, define que os transtornos de ansiedade são caracterizados por um medo e uma preocupação excessivos. Irmãos, medo, ele numa certa dose, ele é saudável, porque se a gente não tiver medo em uma certa dose, nós começamos a ser imprudente. Aí nós vamos querer pular de avião sem paraquedas. Então, quem não tem medo a esse nível, ele está doente. Então, o medo, ele é saudável porque ele desperta em nós a adrenalina e a gente foge do perigo de morte. Então, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vejam só, irmãos, olha esse dado. O mundo, até a última estatística que eu acompanhei, ele tinha mais ou menos 7 bilhões de pessoas, de seres humanos na face da Terra. O Brasil tem 220 milhões. A Índia tem quase 2 bilhões. A China tem 1 bilhão e 800 milhões. Os Estados Unidos têm 400 milhões. Mas olha só, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a ansiedade, que é uma doença, atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. É mais do que a população do Brasil. O Brasil tem 220 milhões e tem 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem de ansiedade. Se tem 7 bilhões, 10% dá 700 milhões, é quase 5% da população do mundo sofre dessa doença. No Brasil, o transtorno afeta, guarde esse número. Quantos aqui sabem qual é a população de Manaus?
da cidade de Manaus? 2.200.000, 2.300.000. Quantos sabem qual é a população do estado do Amazonas? 4 milhões. 4 milhões. Então, olha esse dado aqui. No Brasil, o transtorno de ansiedade afeta 18.600.000 pessoas. Você imagina o que é isso? 18 milhões são 9 vezes a população, são 9 Manaus. São 2 estados do Amazonas e alguma coisa doente de ansiedade. Esses indivíduos, 18.600.000 indivíduos, correspondem a 9,3% da população do Brasil. Irmãos, olha esse número, 9,3% da população do Brasil, 18.600.000 pessoas estão doentes de ansiedade. Isso não é pouca coisa, não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo e o 5º mais depressivo, porque a ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. É tipo a diabetes com a pressão alta e o colesterol. Eles andam de mão dada, são primos, né? Primos irmãos. Aí vejam bem só, irmão. Aqui, mulheres e jovens, mulheres, atenção, você, mulher, e jovens, mulheres e jovens têm mais transtorno de ansiedade que a média da população brasileira. 21% dos brasileiros, e aqui então se são 200 milhões, mais de 40 milhões de brasileiros já tiveram diagnóstico de transtorno de ansiedade ao longo da vida. Entre essas pessoas, 27% são mulheres e 14% são homens, ou seja, as mulheres sofrem mais de transtornos de ansiedade do que dos homens. Então, para as mulheres da Assembleia de Deus do Brasil e aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir pelas mídias sociais, cuidado. Cuidado mesmo. Se trate, fuja disso. Segundo os especialistas, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo por causa, olha só, do estresse causado por isolamento, isso na época da pandemia. Então, o pessoal ficava isolado, não sabiam administrar essa situação. Jesus, quando ficava isolado, ele ia orar, ia falar com Deus. Então, pastor Esmeraldo, tem gente que não sabe ficar sozinho, fica ansioso. Irmãos, quando nós ficarmos sozinhos, é um bom momento de nós fazermos uma meditação da nossa vida com Deus, né, de ouvir a voz dele. Também, esse índice, os especialistas dizem que o Brasil ele tem esse grande número de pessoas doentes com ansiedade, pelo alto índice de desemprego, então a pessoa não sabe administrar isso, pelas recorrentes mudanças no rumo da economia, quer dizer, a economia vai para cima, vai para baixo, cai, levanta, e a falta de segurança pública são um dos principais fatores, né? Aí Jesus diz aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é a segurança pública? Será que no tempo de Jesus existia insegurança pública, existia roubo, assassinato? É claro que existia, mas ele dizia, não andeis ansiosos. Então, irmãos, tudo que existia no tempo de Jesus, tudo que existia no tempo dos apóstolos, existe hoje. E eles foram vencedores. Continuando aqui a estatística, a ansiedade está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade dos nossos dias. Olha só, grandes males de doença. Nós temos a depressão, nós temos os cânceres da vida e as outras doenças, mas aqui os especialistas estão dizendo que é muito grande o número de pessoas que andam ansiosas. Acontecimentos veementes e pavorosos por toda parte
tem levado inúmeras pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Não tem um ditado que diz que o futuro a Deus pertence, não? Irmãos, aqui sinceramente, quem com seu muito esforço pode acrescentar um palmo de vida à sua vida? Ninguém, não? Mesmo entre os crentes em Jesus, então nós saímos do geral, agora nós vamos dar um mergulho dentro da nossa seara. Mesmo entre os crentes em Jesus, há os que deixam se dominar pela ânsia, pela agitação e pelo medo, anulando a fé em suas vidas. O Senhor Jesus, em seus ensinos, revelou-nos o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o poder de Deus, que cuida das aves e dos lírios do campo, é o mesmo que cuida de nós com seu imenso amor. Para tanto, basta tão somente confiarmos nele e buscarmos seu reino e justiça em primeiro lugar. Eu vou pedir que alguém que... Pastor Esmeraldo, me ajude aí, leia por favor, Salmo 23, verso 4. Ainda que ele andasse por onde, pastor? Ele não? Qual era a situação dele? Mas por que ele não temeria? A tua vara e teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Obrigado, pastor Esmeralda. Então, irmãos, nós vimos aqui nessa introdução, o salmista Davi, a gente gosta de ler esse Salmo 23 e o Salmo 91. Eu acho que são os salmos mais lidos e mais conhecidos, juntamente com o Salmo 1. Mas muitas vezes a gente acha muito bonito o Salmo 23, né? Quando a experiência é dos outros, lá do Davi. Mas, irmãos, nós precisamos ter a nossa experiência de andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista Davi, ele não era nem um super-herói, ele era humano como eu e você, mas ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Essa é a diferença, irmãos. O vale da sombra da morte, ele está do nosso lado. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não serei atingido. Por que será que esses homens escreveram isso? Será que eles eram anjos e não homens? Eles eram homens, irmãos. E eles foram testados no ambiente mais hostil que se pode ter. A vida deles estava no fio da navalha. A qualquer momento eles poderiam perder a sua vida. Mas eles mantiveram a fé, confiaram em Deus e o Senhor os socorreu. Então vamos ver aqui, nós vamos, das causas da ansiedade, nós vamos falar só de duas hoje, a causa espiritual e a causa social, porque as outras, elas são de drogas, e aí droga é com remédio, né? Então a psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por um certo grau de perturbação do sistema nervoso. Então, quem está ansioso, ele está doente, irmãos. A gente precisa olhar para essa pessoa com amor, com misericórdia e entender que ele precisa ser tratado. Isso é uma doença como qualquer uma outra doença, mas é uma doença que é difícil de identificação. E esse negócio de dizer que a pessoa está com ansiedade, às vezes, é muito chato. Não sei se os irmãos estavam acompanhando o meu estado de saúde. Eu estava com uma dificuldade
de respirar, por causa de um refluxo, mas até então eu não sabia o que era. Mas eu sentia que a qualquer momento eu poderia, presbítero Dantas, partir dessa para as mansões celestiais, né? E aí eu fui na UPA e a médica, depois de tanto remédio, ela disse: olha, o senhor está com crise de ansiedade. E a gente fica ouvindo aquilo e só eu sabia o que estava sentindo. Parecia que eu estava com um garfo espetado aqui nas amígdalas, né? Aí minha irmã, tu está muito ansioso. Aí tá bom, não vou falar nada. Aí quando eu tirei a laringoscopia, que apareceu a foto, eu digo: olha aqui o tamanho da ansiedade que tá atravessada aqui nas minhas amígdalas. Então, a gente também precisa ter discernimento que tem sofrimento que a gente não consegue identificar a causa, e as pessoas também dizem que é ansiedade. É tipo virose. Quando você vai no posto de saúde, que o médico não sabe o que é, ele diz uma virose. A gente pergunta: qual virose? Não sabe. Mas tudo cai na costa da virose, né? Então, nós precisamos entender que a ansiedade é uma doença que existe, mas que nem tudo também é ansiedade. Então, vamos falar da causa espiritual. A ansiedade que vem da causa espiritual. Ela entra na nossa vida porque a nossa fé, ela vacila. Então, nós temos a nossa fé em um determinado momento, ela é vacilante em Deus. Então, isso daí é a principal causa da ansiedade espiritual, e nós podemos ver no capítulo 6, do verso 30 ao 34, quando Jesus fala sobre isso. Então, uma fé fraca e inconstante, ela pode resultar em uma série de medos. A pessoa que não tem fé, ela fica com medo até do passarinho que canta na janela da casa dela. São sentimentos de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário. Então, a pessoa, de repente, ela pode começar a idealizar coisas. Tem crente, irmãos, e tem pessoas que é igual peru, morrem na véspera. O Senhor Jesus disse: cada dia tem o seu mal. Então, não vou me preocupar com o dia de amanhã. Deixa o mal do dia seguinte, se tiver, para aquele dia. Então, a gente fica doente por causa de medo imaginário, por causa do medo do insucesso, por causa de enfermidades que são uma realidade em muita gente, em muitos de nós. Nós ficamos com a nossa fé vacilante quando nós somos rejeitados, quando nós perdemos o emprego, quando alguns vão à falência, ficamos com medo do futuro e até da morte. E aí nós começamos a desandar na nossa fé. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então, muitas vezes, a ansiedade se instala entre nós, na nossa vida, porque não há limites para o que nós queremos. Nós sempre queremos mais e mais. Lucas, capítulo 10, verso 41. Olha a resposta de Jesus para Marta, quando ela vem buscá-lo para que ele lhe desse uma solução de um certo problema corriqueiro, do dia a dia. Olha o que Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta estava ansiosa, irmão. Até quando a gente quer fazer as coisas para Jesus, a gente pode adoecer de ansiedade. E uma das coisas que Marta queria era que a irmã dela a ajudasse nas coisas para Cristo ali, naquele momento. Então, olha o que Jesus disse. Aí, no lugar de Marta, coloque o seu nome. Eu vou fazer esse exercício agora. Eu vou dizer o meu nome, Jacó, Jacó, e você repete o seu. Vamos lá fazer essa dinâmica? Jacó, Jacó, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Eu só ouvi o meu nome.
Repita alto, irmãos, isso é para entrar pelo seu ouvido. Isso aqui não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. E hoje o Senhor quer curar a gente aqui. Então vamos repetir. Jacó, Jacó, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Então nós vimos aí a causa espiritual, a fé vacilante. Vamos ver então, irmãos, a causa social. Será que a causa social, ela também tem a capacidade de entrar no nosso mundo, na nossa realidade, e nos arrastar para o poço da doença, da ansiedade e da depressão que vem junto? Será que tem? Vamos ver. Olha o que Jesus disse. Ele falou para que nós não tivéssemos cuidados com as coisas deste mundo, né? Cuidados excessivos com a vida. Vejamos os principais. Cuidado com a ascensão social. Todo mundo quer ascender, todo mundo quer crescer socialmente. Isso é bom. É bom. É bom que nós tenhamos o nosso trabalho. É bom que nós tenhamos a nossa casa. É bom que nós tenhamos o nosso dinheiro. Não é? E nós precisamos disso. Querendo ou não, em algumas situações somos forçados a competir o tempo todo. O mercado está aí. Nós precisamos ir lá. Na vida profissional, por exemplo, muitos disputam promoções, nem sempre de forma leal. O esforço para se manter em constante ascensão social e profissional é uma das principais ansiedades do mundo moderno. É aquela disputa aí fora, todo dia tem que matar um leão e deixar o outro já pendurado para o outro dia. Né? É a disputa. Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu não vou? A inquietação social de Saul, olha só, quando você não consegue administrar essa coisa, você pode ser até um rei. E o rei Saul, ele tinha nas mãos dele o poder da morte e da vida. Ele podia decidir quem morreria e quem poderia viver. O rei, naquele tempo, ele tinha autoridade na mão dele. E nós poderíamos dizer com certeza que ele era o homem mais rico daquele tempo. Mas ele ficou preocupado. Ele ficou numa situação tão inquieta, ó, a inquietação ansiosa de Saul, em razão do sucesso de Davi. Ele não soube administrar isso. Tem gente, e aí a saudosa missionária Débora, ela dizia que entre os crentes é mais fácil nós acharmos um que chore com as nossas dores do que um que se alegre com o nosso sucesso. Então, o sucesso, ele incomoda. O sucesso, ele incomodou Saul. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Saul. O sucesso de Davi trouxe ao rei Saul intensas perturbações. Ó, irmãos, intensas perturbações e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual. Em todas as dimensões, Saul foi alcançado, ele adoeceu por causa da ansiedade e porque ele não soube administrar essa porta aí, da porta aberta da causa social. E a coisa foi tão séria que quase que endemoniado Saul ficou, mas ele ficou oprimido. Então, a ansiedade, a falta de nós, a incapacidade de nós administrarmos o sucesso alheio ou o nosso insucesso, tanto o sucesso alheio quanto o nosso insucesso, ou então, como dizem os economistas, de querermos ver o sucesso dos outros, aí ter o efeito demonstração, aí nós vamos, uns vendem até a alma para o diabo para chegar naquela posição. Então, essa pessoa, ela pegou uma rota porque ela quis ter um certo status sem ter condições. Então, irmãos, nós vamos aprender que nós devemos entender e reconhecer até onde é o nosso limite.
os apóstolos entenderam, reconheceram, e o apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na escassez. Então, nós precisamos aprender a administrar os nossos pontos de baixa e de alta, porque nem sempre na vida social, na vida financeira, nós vamos estar no topo ou lá embaixo. Nós vamos oscilar e temos que aprender com isso. Olha o que diz uma outra porta de entrada dentro desse aspecto da causa social. É o cuidado com acúmulos de bens material. Muitos compram uma casa pequena, mas aí, quando ele vai progredindo na escala social, ele diz: essa casa, ela já não me basta. Eu preciso comprar uma outra maior amanhã. Aí, pastor Manel, ele consegue amanhã. Aí ele cresce, presbítero Dantas, ele diz: essa casa, irmã Marlinda, ela não serve mais para mim, eu preciso de um palacete. Então, irmãos, essa fome de ter as coisas, ela nunca acaba, né? Então, nós precisamos ter um ponto de controle, e isso é uma porta de entrada para a ansiedade. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, e nem os seus olhos se fartam de riqueza. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. No mundo lá fora, enquanto mais se tem, mais se quer. E a pessoa chega ao ponto de não viver a vida e não aproveitar. Tem gente que é rico, é milionário, é bilionário até, mas não consegue ter uma qualidade de vida que um assalariado tem. Porque, pastor Esmeraldo, muitos assalariados conseguem pôr a cabeça no travesseiro e tirar 8 a 9 horas de sono direto. E tem muitos milionários, missionária, que não conseguem dormir 2 horas, porque estão perturbados, né? Mas o crente não deve ser assim. Contudo, nós somos admoestados pelo Senhor a viver uma vida piedosa e cheia de contentamento. Irmão, repita comigo: contentamento. Repita essa frase: eu preciso aprender. Vamos repetir essa frase: aprender. Mais uma vez para fixar: aprender a viver com contentamento. Vou dizer uma coisa: se nós não aprendemos a viver com contentamento, como diz a palavra, nós vamos entrar numa espiral de depressão e ansiedade, e a nossa vida, ela não vai ter um final feliz. Olha o que diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí eu faço uma pergunta para você: você já aprendeu a se contentar com o que você tem? Ou você está se matando, você está adoecendo porque você quer um estilo de vida, um padrão de vida de uma pessoa que você olha e admira, mas que você sabe que talvez seja muito difícil chegar lá, e você se mata. Você está sacrificando a sua qualidade de vida, a sua qualidade de sono, a sua qualidade de saúde, a sua qualidade de vida com Deus, em busca de uma vaidade, como diz o escritor dos Eclesiastes. Então, repetindo: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, eu posso arriscar a dizer que aqui nesse salão, eu vou arriscar a dizer isso: não tem ninguém mais espiritual do que o apóstolo Paulo. Eu acho que não. Se tiver, pode levantar a mão, que aí eu fico olhando só daqui. Mas ele disse isso. Ele aprendeu. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Olha o que ele diz para Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 8. De fato, a piedade, ou seja, a vida cristã, com contentamento, é de grande lucro,
Pois nada trouxemos para este mundo. Olha, irmãos, o que ele está dizendo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, vocês tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Poxa, mas isso daí merecia um glória a Deus mais alto, né? Eu vou repetir para dar oportunidade. Olha só. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver o privilégio de morrer e encontrar o seu corpo, eu acho que todo mundo vai ter uma cova no máximo de 2,20 metros, porque a gente é baixinho, por 1 de largura e 7 palmos de profundidade. Não vai levar nada, só a sua roupa. Por isso, vou completar aqui. Enquanto vivemos, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Eu vou fazer essa pergunta. Quem aqui tem o que comer? Quem aqui comeu hoje? Não, irmão, levante a mão se você comeu. Levante. Quem aqui tem o que vestir? Está todo mundo vestido aqui, não está? Mas no seu guarda-roupa, tem alguma peça de roupa mais do que essa que você tem aqui? Meu irmão, então dê um glória a Deus bem alto aí para chegar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Deus está te dando, ele disse que os passarinhos não plantam, não faz isso, não faz aquilo. Quem já teve a oportunidade de ver um passarinho pousar no terreno e comer as coisas? Eu já vi, eu já tive essa oportunidade. Então, Deus te dá, meu irmão. Vou fazer uma pergunta aqui. Aí você levanta a mão, tá? Eu vou fazer a pergunta, você levanta a mão e deixa a mão estendida. Quem tomou café hoje? Quem almoçou? Quem jantou ou vai jantar? Meu irmão, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus, né? Isso é muito bom. Olha só, o estresse como consequência da ansiedade, isso é outra desgraça. A ansiedade traz o estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano, quando exposto a estímulos como provocação, irritação, medo, etc. Tem crente que é estressadinho. Não pode ser confrontado ou contrariado, que ele fica igual um galo garnizé, né? Bravo que são. Esta doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes, e seus líderes. Crentes e seus líderes. Moisés sofreu de estresse. Elias e Paulo experimentaram certo nível de estresse em seus ministérios. E aí vocês podem comprovar isso numa leitura em casa que está aqui. Mas pela graça de Deus, em tudo eles foram vencedores. Podemos ter depressão, podemos ter ansiedade, podemos estar estressados, mas o Senhor nos liberta e nos cura de tudo isso. Mas nós precisamos identificar, irmãos, quem são os causadores do estresse, porque, tem coisa que Deus cura, e Ele tem poder para curar tudo, mas tem coisa também que a gente pode evitar. Eu não vou me jogar em frente de um trem para Jesus me curar, não é isso? Eu vou me desviar do trem, não é isso, presbítero? Então, vamos nos desviar aqui dos causadores de estresse. Entre as causas mais comuns, as causas mais comuns, isso significa, pastor Mário, que existem outras. Olha só, excesso de trabalho. Tem gente que não consegue desligar. Irmão, tem hora que, quando nós sairmos daqui, olhe para essa lâmpada aqui, faça exercício, quem não está com nenhum problema aqui no pescoço, dê uma olhada para essas lâmpadas que estão acesas. Estão acesas? Ela está cumprindo uma função, não está? Não é iluminar aqui o salão, mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda certeza. Quando o culto acabar, que o último sair, a lâmpada vai ser desligada porque ela merece descanso. É ou não é? Só que nós esquecemos disso, que tem momento que nós precisamos desligar. Meu irmão, você precisa desligar.
Deus nos fez o sábado, e hoje nós trocamos por domingo, uma simbologia de que Ele descansou e de que há uma ordem para que nós descansemos. Temos que respeitar isso. Então, excesso de trabalho é ponto de estresse. Mudança drástica da vida, por exemplo, divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido. Precisamos aprender a administrar essas coisas. Tensões prolongadas, decorrentes de problemas familiares, hábitos constantes de estar culpando e achando-se indigno perante o Senhor. Tem até esse crente que se acha tão culpado que ele não merece a misericórdia de Deus. Até isso causa estresse. Leia o Salmo 73. E tinha um crente que ele estava daquele jeito. Até que ele disse, entrei na casa do Senhor. Irmão, nós precisamos entrar na casa do Senhor, estar diante do Senhor e colocarmos todas as nossas inquietudes aos seus pés. Eclesiastes 2, capítulo 22, verso 23. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Tem gente que vai para a cama descansar e não consegue desligar o seu cérebro. O salmista diz que deito e logo pego no sono. O sono é reparador. Se nós não dormirmos, nós vamos ter problema. Quais são os sintomas do estresse? Então, nós já identificamos as causas. Vamos ver os sintomas. Os sintomas mais frequentes são estafa, fraqueza, dificuldade. Olha aí, se você tiver isso, já vai anotando, porque você já pode pesquisar, quando for ao médico, dizer, doutor, eu acho que eu estou com ansiedade. Ela vai dizer por quê? Aí você vai dizer, porque eu estou apresentando esses sintomas, ó. Estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo, enfermidades, perda da libido, isso é para os casais, depressão, alteração do apetite, desânimo, inclusive para orar e ler a palavra de Deus. Então, se você não está orando e nem lendo a palavra de Deus, você pode estar com estresse e também com ansiedade. Então, irmãos, precisamos estar ligados contra isso. Contra esses males, leia o Salmo 37, o Salmo 90, o Salmo 91, Mateus 11, Filipenses 4. Além das debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimentam pensamentos negativos. Então, olha só, além de tudo isso que nós lemos, a ansiedade e o estresse é uma oficina que danifica a nossa mente, porque ela vai só pensar coisas negativas, elas vão drenar a nossa energia, reduzindo a produtividade e a capacidade de tomar decisões sensatas, decisões corretas. Então, quem está estressado e com ansiedade e depressivo, não tem condições de tomar decisões corretas. O crente, entretanto, é admoestado a pensar no que é verdadeiro, a crer e viver a palavra de Deus. Então, irmão, nós precisamos crer e viver a palavra de Deus. Então, como é que nós podemos evitar a ansiedade? Diante das finanças. Isso é uma fonte de ansiedade. A Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Portanto, devemos evitar, primeiro, a avareza, que é a busca, é o amor ao dinheiro, e a busca desesperada pelos recursos deste mundo. As riquezas que acumulamos nesta vida, elas são perecíveis e passageiras. Ninguém vai levar sua casa para o céu. Por isso, Jesus nos alertou. Olha o que Jesus disse. Onde
onde estiver, Abidelac, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, Abidelac, olha o que Jesus está falando para ti. Cuidado onde tu bota o teu tesouro. Isso daí é para nós. Os bens materiais e as propriedades são dádivas divinas. O que a palavra de Deus condena é o materialismo avaro que cativa suas vítimas a este mundo, fazendo-as desprezar o reino de Deus. Então, quando você busca acumular riqueza, o amor pelo dinheiro, você acaba necessariamente esquecendo-se do reino de Deus. E a palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Até casamento, né, Everton? Amém? Glória a Deus. Diante das necessidades cotidianas, pastor Manel, como evitar a ansiedade diante das necessidades cotidianas? Segundo Mateus, não precisamos nos preocupar sobre o que iremos beber ou vestir. Tal inquietação é infrutífera. Não adianta você estar dando murro na parede. É uma inquietação infrutífera, inadequada para o crente e sinônimo de incredulidade. Olha só como a coisa é apertada. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas necessidades. Meu irmão, se você está com falta de emprego, coloque diante do Senhor. Se você está com falta de roupa, coloque diante do Senhor. Se você está com falta de alimento, coloque diante do Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar, ore ao Senhor e todas as coisas Ele vai te suprir. Como evitar a ansiedade diante do trabalho para o Senhor? E aqui nós estamos falando dos crentes que estão envolvidos com a obra de Deus. Será que eles podem entrar numa rota de ansiedade, depressão e de estresse? Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. Essa aqui, quem é obreiro aqui, levanta a mão. Quem está na frente de algum ministério, levanta a mão. Você vai repetir comigo. Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. Então, o trabalho que realizamos para Deus, Diácono Lázaro, Deus tem que estar em cima do trabalho e não o trabalho na frente de Deus. Deus não divide, não reparte a sua glória, nem com o trabalho dele, porque para Ele toda honra e toda glória. A palavra afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isto é, as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. Aqui temos uma verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que o seu vestuário. Aí eu vou fazer essa pergunta. Se alguém chegasse para você, me dá a tua roupa, eu vou te dar uma oportunidade de escolher. Você me dá a sua mão ou a roupa que você está vestindo? Qual que era mais importante para você? A sua mão, que faz parte do seu corpo, ou a roupa que você está vestindo? Hã? Eu diria assim, você quer a roupa, não quer o sapato também? Né? Que isso daí a gente consegue, né, pastor? Agora, se perder um dedo, nem biônico, né? Olha só, irmãos, o que diz mais aqui a palavra do Senhor. A vida vale mais do que a comida que a sustenta, e acima das coisas terrenas está o Senhor Todo-Poderoso. Entregue a Cristo a direção e o controle total da sua vida e desfrutaremos do seu onipotente e eterno cuidado. O Senhor é o Todo-Poderoso. Se nós estamos em pé aqui nesse culto, é porque Ele está cuidando de nós. Diga amém. E aqui, irmãos, partindo para a aplicação pessoal. Como vencer a ansiedade? O que fazer quando estamos ansiosos? Em suma,
devemos pedir a Deus que nos dê a sua paz. Eu deixo a minha paz eu vos dou. Quem está com ansiedade, quem está depressivo, quem está estressado, aí eu vou dizer assim, baseado na palavra de Deus, essa pessoa está sem a paz. Porque, como diz o presbítero Guilherme, paz a guerra está acontecendo ao nosso redor e nós estarmos tranquilos com o Senhor. É o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou em paz, porque eu estou vendo o Senhor andar ao meu lado. Era por isso que ele estava em paz. Tranquilo, porque ele estava em paz, porque ele via Deus andando do lado dele. Irmãos, nós precisamos, então, pedir de Deus essa paz. Que Ele nos conceda sabedoria para fazermos o que é certo, ao resolvermos os problemas que nos afligem. Então, se estamos deprimidos, ansiosos e estressados, é um péssimo momento para tomarmos decisões, principalmente se forem decisões que mexem com dinheiro e que mexem com longo prazo. Vamos pedir de Deus sabedoria e paz para que o seu Espírito nos oriente naquele momento de dificuldade. Como nós podemos vencer a ansiedade? Seja fiel a Deus e não cobiçoso. Isso daí já é um grande remédio. As riquezas deste mundo, sem a bênção e a sabedoria divina, contaminam nossa vida com a cobiça. Tem crente que está ansioso porque ele é um crente que está cheio da cobiça, e cobiça é pecado. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tem gente que já disse, só quando o próximo estiver próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Cobiça, desejo maligno. Inquietações e incertezas. Todavia, a fidelidade a Deus, enriquece. Repita comigo, enriquece. Mais bonito, a fidelidade de Deus enriquece o justo em todos os seus caminhos. Está aí, irmãos, a chave, a fidelidade de Deus enriquece o justo em todos os seus caminhos. Creia que Deus é suficientemente poderoso para fazê-lo prosperar em todas estas coisas. Quantos podem dizer, eu creio? Mas com convicção, eu creio. Irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Tem coisa que você ainda não pediu, mas Deus já te deu. Eu não vi um amém. Amém. Tem coisa que eu ainda não pedi, mas eu creio que o Senhor vai me dar. Tem coisa que eu ainda não pensei, mas eu creio que o Senhor já me deu. Está lá no mundo espiritual. Irmão, nós temos que pensar assim. É o apóstolo Paulo dizendo, eu vou repetir. Deus nos dá muito além, muito além daquilo que pedimos, pastor Esmeraldo, ou imaginamos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que crente gosta de fazer é pedir. A gente até esquece de glorificar e adorar a Deus, mas pedir quando a gente dobra o joelho, é a primeira coisa que a gente pede, Senhor, me dá isso. A gente até esquece de exaltar o Senhor, mas pedir, mas não tem problema, Ele vai te dar até o que tu não pediu. Confie na provisão divina. Deus não apenas conhece nossas necessidades primárias, mas nos socorre nas angústias e tribulações. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos já foram socorridos nas angústias e nas tribulações? Diga amém. Ele é poderoso aqui, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Aliás,
Eu vou dar tarefa para casa. Passe essa semana toda, irmãos, só lendo Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu vou repetir para você. Ele é poderoso, pastor Edmar. Ele é poderoso. Diga comigo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Leia isso e ore nisso, e profetize disso, e cante isso, irmãos. As coisas vão acontecer na sua vida, e a ansiedade vai sair pela porta de trás. Praga nenhuma chegará à tua casa, se você ousar orar ao Senhor com fé. Olha só, irmãos, creia que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Diga amém. E não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade para com o seu nome. Mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Tudo que você está fazendo no reino, isso não é esquecido por Deus. E Ele é galardoador para te abençoar aqui na terra e na eternidade. O Senhor jamais se esquece dos seus filhos. Seus olhos e ouvidos estão cerrados, estão atentos à nossa oração. E para concluir, como uma aplicação pessoal, vamos fazer essa oração. Repita comigo. O Senhor jamais se esquece de mim. Os seus olhos e ouvidos estão atentos à minha oração. Então fique em pé nesse momento e vamos orar. Eu vou convidar aqui o nosso queridíssimo pastor Manuel Fernandes. Pastor Manuel, o senhor vai orar nessa noite, especificamente, para o Senhor repreender toda a porta de ansiedade, toda a porta de depressão, todo o estresse. Irmãos, é noite de libertação, é noite de cura. Se tem alguém enfrentando esse tipo de problema, não lute sozinho, porque você não vai vencer. Mas um comando do Senhor e a igreja orando por você, você vai sair igual eu, há 38 anos atrás, quando entrei por aqui, aceitei Jesus, dobrei meus joelhos aqui, quando eu me levantei, parecia que eu estava pisando nas nuvens. Fui liberto. O Senhor quer e pode fazer isso agora. Se essa mensagem está falando com alguém nessa noite, ou se você conhece alguém que está com medo, que está com depressão, que está com ansiedade, que está estressado, vem aqui representar ele ou você mesmo nessa noite, que eu creio que o Senhor vai libertar, vai dar a bênção agora. Pastor Manuel. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial que está nos céus, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor traz soluções para os nossos problemas, Senhor, nesta terra, Pai. O Senhor conhece a vida, Senhor, o Senhor que formou cada um de nós. O Senhor conhece, Senhor, nossa vida, o nosso assentar, o nosso levantar. De longe o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece os nossos pensamentos, conhece, Senhor, todas as coisas que estão nas nossas mentes, Pai. Por isso, nesta hora, meu Deus, estamos, Senhor, levantando um clamor de oração, um clamor, Senhor, para libertação, meu Deus, de vidas, de pessoas que estão, Senhor, neste momento, passando por um momento de ansiedade, depressão. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, entrar com providências na vida dessas pessoas que estão com medo, que estão, Senhor, passando, Senhor Jesus, oh Deus, tirando a atenção de orar, de ler a Bíblia, de ser cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor disse que aquele que está com ansiedade, que coloca essa ansiedade nas Suas mãos, porque Ele cuida de nós. Pai bendito, assim nós te oramos e pedimos, Senhor, a Sua providência sobre essas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs, as pessoas, Senhor, que andam, Senhor Jesus, essa doença, esse mal que tem assolado a humanidade, meu Deus. Nesse momento, Pai, nós, ó Deus, levantamos as nossas vozes, Pai, em louvor e adoração ao Senhor, em clamor
para pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, curar essa enfermidade, esse mal diabólico, afastar do meio da tua igreja, afastar do meio do teu povo, Senhor, trazendo libertação, trazendo, Senhor, ó Deus, vida e vida abundante, porque a tua palavra diz, Senhor, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, Pai, e muitos não estão vivendo, muitos estão vegetando, só porque não entendem, ó Deus, o que está acontecendo na sua vida, mas nós precisamos nesta hora, Senhor, que o Senhor venha abençoar, entre com uma providão nesta vida, nesta alma, neste coração, Senhor, liberta, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Meu Deus, ouve e atende às nossas orações, às nossas súplicas nesse momento, porque nós cremos na tua palavra e assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.